Olá, meus amores, muito bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Na aula de hoje de matemática, nós vamos falar sobre medidas de tempo. Isso mesmo, nós estamos retomando os assuntos sobre medidas, né? Falamos de medidas de capacidade, falamos de medidas de temperatura e agora nós vamos falar sobre medidas de tempo. Então, pegue comigo o seu livro integrado, abra aí na página 171. Nós faremos as atividades das páginas 171, 172 e 173, tá legal? Então vamos lá. Quando nós falamos de medidas de tempo, nós temos a ideia de relógio, né? Porque nós sabemos que o relógio foi a grande invenção para contar o tempo. Mas nem sempre foi assim. Antes, as civilizações, os povos utilizavam o sol, a lua, as estrelas, utilizavam ampulhetas, tudo isso para poder fazer a contagem do tempo, tá bem? Então, hoje nós vamos falar aí, resolver esses exercícios que aí estão. Então, vamos lá. Página 171, o número 1 diz assim: observe o ponteiro grande. O ponteiro grande, ele vai marcar os minutos, né, em cada relógio. Indique o tempo que se passa em relação à hora cheia, usando fração e minutos. Então, olhem só. O ponteiro grande aí no segundo relógio, né? Ele está no número 3. Então, nós sabemos que nós vamos contar de 5 em 5, né? Depois que passou do 12, nós contamos de 5 em 5. Então, 1, 5, o 2, 10 e o 3, 15. Então, se passaram 15 minutos. 15 minutos equivalem a 1/4 de hora, né? A mesma coisa vocês vão fazer para completar os outros 2 relógios, tá bom? Vocês vão ver quanto tempo passou da hora cheia o ponteiro grande, tá? Número 15. Felipe vai prestar um concurso público em que os portões serão fechados às 8 horas. Então, ele vai fazer um concurso e às 8 horas o portão se fecha, ninguém mais pode entrar. Sabendo que ele gasta 55 minutos no trânsito e quer chegar com 10 minutos de antecedência, a que horas ele deverá sair de casa? Então, olhem só. Ele gasta 55 minutos no trânsito e ele ainda quer chegar com 10 minutos de antecedência. Então, eu vou fazer a somatória. 55 mais 10, que vão dar 65 minutos, ok? Depois que eu fizer essa somatória, eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir, né? A quantidade de horas. 8 horas, eu tiro 1 hora, 7. 7 horas, eu ainda preciso tirar mais 5 minutos. E aí, eu vou chegar ao resultado de que horas ele deve sair de casa, né? Porque ele precisa sair com 10 minutos de antecedência. Vamos lá. Número 16. No dia 10 de outubro, a professora Laura marcou com os alunos provas de matemática para os dias 15 de novembro e 3 de dezembro. Então, no dia 10, ela falou que teria prova no dia 15 e no dia 3. Então, ela avisou no dia 10 de outubro que as provas aconteceriam no dia 15 de novembro e no dia 3 de dezembro. Com quantos dias de antecedência a professora marcou a data da primeira prova? Quantos dias antes ela marcou a data da primeira prova? E quantos dias antes ela marcou a data da segunda prova, tá bom? Então, você tem que me falar quantos dias antes ela marcou a data da primeira prova e quantos dias antes ela marcou a data da segunda prova, tá? Se ela marcou uma recuperação 3 dias depois da segunda prova, qual será a prova de recuperação? Então, pensa. A segunda prova é no dia 3 de dezembro. Se ela marcou uma recuperação 3 dias depois do dia 3 de dezembro, que dia que vai cair essa recuperação, tá? Só pensar nesse probleminha. No número 17,
seria para juntar com um colega e montar um problema. Então, você não precisa fazer essa atividade, porque o seu coleguinha não está aí, tá? Observe os relógios e diga quanto tempo se passou. Observe os relógios e diga quanto tempo se passou. Então, olhem só, de 1h20 até 3h10, quanto tempo se passou? De 8h05 até 11h30, quanto tempo se passou? Tá? Então, vocês têm que me dizer quanto tempo se passou. Número 19. Para digitar uma pesquisa, Igor gastou 3/4 de 1 hora. Sabendo que ele iniciou às 16 horas, quanto tempo ele demorou para digitar? Tá bem? Se ele começou às 4 horas, 16 horas, quanto tempo ele demorou para digitar? E a que horas ele terminou de digitar? Bem, se ele começou às 16 e ele... se você descobrir quanto tempo ele demorou para digitar, você vai saber em que horas ele terminou, tá? Sabendo que ele gastou mais de 1/4 para colocar uma ilustração, quanto tempo Igor gastou para finalizar esse trabalho? Página 173, número 20. Complete as frases. Tem 60 segundos. O que tem 60 segundos? 1 minuto? 1 hora? Vocês vão colocar. 1 hora possui quantos minutos? Um dia possui quantas horas? Um mês pode ter quantos dias? Olha só, um mês ele pode ter 28, 29, 30 ou 31 dias. O mês de fevereiro ele pode ter 28, 29 dias. E os meses normais eles podem ter 30 ou 31 dias. Então, um mês pode ter 28, 29, 30 e 31 dias. Um ano tem quantos meses? Você vai colocar. Vamos lá. Número 21, probleminha. Carlos ganha R$ 9,70 por hora trabalhada. Se ele trabalha 6 horas por dia, 5 dias na semana, quanto ele receberá por semana trabalhada? Primeiro, vocês precisam saber quanto Carlos ganha por dia pelas horas trabalhadas. Então, vocês vão pegar R$ 9,70 e vão multiplicar por 6, que são a quantidade de horas que ele trabalha. Depois que você chegar ao resultado, você vai multiplicar essa quantidade de horas trabalhadas, o valor que ele ganha por essas horas trabalhadas, pelos dias trabalhados. Aí você vai pegar o resultado da multiplicação e vai multiplicar por 5, tá bem? Número 22. Uma sessão de cinema começou às 19h15. Sabendo que o filme tem duração de 132 minutos, que horas acabou a sessão? Então, vocês precisam me dizer aí que horas acabou. Muito simples, Vocês precisam descobrir quantas horas que equivalem a 132 minutos. Se vocês descobrirem quantas horas equivalem a 132 minutos, vocês vão somar com 19h15. Então, olhem só, em 60 minutos eu tenho 1 hora, 120 minutos eu tenho 2 horas, 120 mais 12 vai dar 132, então são 2 horas e 12 minutos. Você vai somar 19h15 mais 2 horas e 12. Você vai chegar ao cálculo de que horas vai acabar a sessão, tá bem? Número 23. O chafariz da Praça da Igreja Matriz movimenta 92 litros de água por minuto. Quantos litros de água ele movimenta em 3 horas? Muito simples também. Você vai pegar a quantidade de litros de água, 92, vai multiplicar por 60, porque é 60 minutos, 1 hora. Depois que você chegar a esse resultado, você vai multiplicar por 3, que é a quantidade de horas. E aí você vai saber quantos litros de água
esse chafariz movimenta, ok? Espero que vocês tenham entendido. Uma boa aula. Em caso de dúvidas, podem me chamar. Não temos atividade de ciências, já encerramos o nosso livro de ciências. Caso você ainda não tenha encerrado, vale a pena você concluir o seu livro de ciências, tá bom? Colocar em dia. Um beijo, fiquem todos com Deus.